Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 77. Sofrerás perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente, mas, se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus, na terra, sofrerá perseguições. Emmanuel. Amado Senhor e Mestre Jesus, agradecemos pelo dia que nos concedeste, com todos os recursos que nos favoreceram para as tarefas que tínhamos de realizar. E agradecemos, Mestre, ainda mais pela oportunidade deste encontro de fraternidade e paz, para os nossos estudos da doutrina dos Espíritos. Que tanto nos esclarece, orienta, consola e nos sustenta
na marcha evolutiva. Permite, Senhor, que em Teu nome os bons espíritos conosco estejam, velando por nós, inspirando-nos os bons pensamentos e as boas resoluções, ajudando-nos na compreensão dos estudos da noite e derramando sobre nós os fluidos salutares espirituais. Mas também a Ti rogamos que abençoes a humanidade inteira, sobretudo os nossos irmãos que se encontram debilitados na fé em Deus e na fé em si mesmos. Por fim, desejamos dizer-te da nossa imensa gratidão a Ti, mas também do nosso imenso amor, do nosso carinho que por Ti sentimos. Agradecemos por tudo e Te louvamos, Jesus, nesta hora e para sempre. Que assim seja. Estamos então no capítulo outra vez Jerônimo e família. Sabemos já que Jerônimo se encontrava no departamento de isolamento, que fora visitado por Camilo e os seus amigos, que tinham já recebido alta do departamento hospitalar, estavam excursionando pelos diversos departamentos daquela área, aquela zona da colônia Maria de Nazaré, a fim de melhor se prepararem para a visitação que fariam à crosta da Terra, mais especificamente a terra onde tiveram a sua última reencarnação, Portugal, visitação aos seus familiares, amigos, e também para que se preparassem de maneira a poderem dar continuidade à sua aprendizagem na colônia, em outras regiões da colônia, tanto quanto para aqueles que já estavam se preparando para reencarnar tivessem melhores recursos para a nova reencarnação. Nós, então, começaremos hoje a ver do parágrafo "Eu poderia ser feliz". Então a gente começa aqui, "Eu poderia ser feliz, meus amigos". Ele vai explicar, Jerônimo, a razão por que ele não podia, não conseguia ser ainda feliz. É importante nós voltarmos a destacar a questão da relação de Deus com as suas criaturas. Jerônimo afirma categoricamente que não tinha como ser feliz, mas este impedimento não foi uma imposição de Deus. Deus franqueava a felicidade e franqueia a felicidade a qualquer pessoa. Quem impedia, quem gerava o impedimento para a felicidade, no caso de Jerônimo, era a própria consciência. Este é o grande
problema a ser vencido. Deus sempre nos amará. O que Ele nos oferecerá sempre, invariavelmente, é o seu infinito amor, incondicional amor. João assim se expressa na sua primeira epístola: Deus é amor, por isto Ele ama. Os impedimentos à felicidade, à paz, são gerados por nós mesmos, pelas nossas condutas que geram consequências, e as consequências surgem imediatamente na nossa consciência. E tem desdobramentos para além da nossa consciência. Podem ter desdobramentos, inclusive físicos. Mas tudo tem a ver com a nossa consciência. E a grande dificuldade da humanidade da Terra, que é um mundo de provas e expiações, portanto, isso nos faz concluir que a humanidade da Terra é composta por espíritos muito inferiores nesta estrada evolutiva. A grande dificuldade é aprendermos a lidar bem com a nossa consciência, a respeitá-la. Grande parte dos seres humanos na Terra nem cogitam da própria consciência. Procuram nem prestar atenção nela. Não lhe dão valor. Não se interessam pela própria consciência. A maioria foge da própria consciência. Ora, estamos na Terra para nos reabilitarmos perante a nossa própria consciência, reatarmos vínculos com ela, fazermos amizade com a nossa consciência, fazermos as pazes com a nossa consciência. Para isso estamos na Terra, no mundo de provas e expiações. Para isto servem os mundos de provas e expiações com as suas reencarnações. Fazermos as pazes com a nossa própria consciência. Como faremos as pazes com a nossa consciência se nós fugimos dela? Não a encaramos, não a enfrentamos, não dialogamos com ela, não damos valor a ela, não prestamos atenção nela. Quanto mais fugimos da nossa consciência, mais postergamos a nossa felicidade. A felicidade está diretamente relacionada a como nós nos relacionamos com a nossa consciência. A nossa consciência, já vimos aqui no livro, é a guardiã da lei de Deus. É ela que se erige, surge como tribunal para nós. É ela que dá a sentença, o veredito. Se nós sempre estamos digladiando, se estamos sempre em confronto com a nossa consciência, as sentenças que ela nos vai dar serão sempre negativas, punitivas. Estaremos sempre perturbados. No século XXI, concluímos que são poucas as pessoas que sabem realmente viver. Poucas. Porque viver realmente é ter este esforço de trabalhar as suas questões íntimas, profundas. É lidar com a própria consciência. É realizar o autoconhecimento. É dialogar com esta consciência e ouvir-lhe atentamente. Nós sempre geramos desculpas, justificativas, e não paramos, não temos o tempo, ou melhor dizendo, não dedicamos o tempo para ouvirmos a nossa consciência. Questioná-la,
É isto que Santo Agostinho nos orienta a fazer? Multiplicar as perguntas para a nossa consciência e ouvir, ter a disciplina, a atenção para ouvir e a humildade também, ouvir o que a consciência irá nos responder. Diante das perguntas que lhe fizermos. Quando Kardec, portanto, pergunta aos benfeitores espirituais como poderíamos já progredir desde esta existência, e os benfeitores respondem que o meio mais prático e eficaz para tanto é ainda o processo do autoconhecimento, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, que era a frase popularizada, divulgada por Sócrates. O sábio da antiguidade era Sócrates. E depois Kardec diz, nós conhecemos esta máxima, esta frase que Sócrates divulgou, mas nós temos dificuldade em saber como realizar este processo do autoconhecimento. E a resposta explicativa para a realização deste processo de autoconhecimento é de Santo Agostinho, registrada a resposta, a explicação por Allan Kardec na sequência daqueles estudos em O Livro dos Espíritos. Fazei como eu, todas as noites, antes de me deitar, passava em revista, revisava o meu dia. E daí ele vai dizer, precisamos fazer muitas perguntas à nossa consciência. Eu agi corretamente hoje? Será que há algo no meu comportamento ou nos meus pensamentos que estão em desacordo com a boa ética moral, com os ensinamentos do Evangelho? Será que alguém teria algo a dizer contra os meus comportamentos, as minhas condutas no dia de hoje? E ele insiste, devemos multiplicar as perguntas. A nossa consciência irá responder. E mediante essas respostas, se nós estivermos dispostos a ouvir as respostas, sem apresentar na sequência qualquer justificativa, apenas ouvir, ela vai nos dizer a verdade, ouçamo-la. Então conheceremos a nossa real situação espiritual, nosso real estágio evolutivo. Saberemos em que ponto estamos. Se já estamos mais avançados ou se estamos muito atrasados. Quais os pontos falhos na nossa personalidade, na nossa conduta, nos nossos pensamentos. Precisamos ouvir a nossa consciência. Nós não seremos felizes enquanto nós não fizermos as pazes com ela. Enquanto ela, na condição de guardiã da lei de Deus, tiver algum porém, alguma vírgula, algum mas a nosso respeito, ela nos acusará. Se não a ouvirmos, ela provocará desequilíbrios, dores, sofrimentos que nos chamem a atenção até pararmos tudo para prestar atenção naquilo que ela tem a nos dizer. Esta é a razão por que Jerônimo, mesmo estando sob cuidados tão cariciosos, delicados, gentis, amorosos, de espíritos superiores, sublimes mesmo, como o irmão Santarém, no ambiente em que ele só recebia o melhor, ele dizia, em outras circunstâncias eu poderia estar mesmo feliz. Mas o problema, a circunstância impeditiva da felicidade, estava residindo na própria consciência. Então ele diz assim, eu poderia ser feliz, meus amigos, de algum modo. Claro que não completamente, a felicidade plena só é reservada aos espíritos puros. Mas eu poderia ser feliz de algum modo, rodeado com a atenção destes nobres e excelentes protetores, instruído, fortalecido, confortado como me vejo, por sua incansável caridade, convencido das lutas e deveres que me cabem,
disposto a enfrentá-los quanto me acho. Havia quase todos os elementos que poderiam compor um quadro que lhe proporcionasse relativa felicidade. Mas, o mas aí deriva da consciência. Mas cometi um crime de duras consequências, de consequências extensíssimas para mim e os meus. Contemplo-me carregado de falhas. Se ele já se contemplava carregado de falhas, é porque ele já tinha iniciado o processo de autoconhecimento. Ele já tinha feito as perguntas conforme Santo Agostinho propusera na sua resposta ao codificador Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Aqui Jerônimo já tinha realizado este processo, ou estava realizando já há um certo tempo este processo. Ele tinha identificado em si as falhas. Vejamos algo interessante. Aqui ele diz, identifico em mim as falhas. Logo, porque já estou consciente delas, a consciência gera esta culpa. Eu estou compreendendo a razão desta culpa. Sinto um peso, uma dor. E ele vai dizer que este peso, esta dor, lhe motivam. São o móvel que o levam a solicitar a expiação e a reparação. Portanto, já há um processo de tomada de consciência. A diferença está, deste caso, para a maioria dos casos na Terra, em que, na maioria das vezes, as pessoas dizem, eu sei que eu sou uma pessoa, um espírito inferior, uma alma endividada, que cometi erros no passado. Na verdade, isso não revela necessariamente esta fala, este pronunciamento, uma tomada de consciência. Não revela. É mais uma fala de papagaio. O papagaio aprende muitas frases, aprende a cantar músicas, mas ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. É apenas um processo de repetição. Ele não tem ainda a consciência conforme os seres humanos já têm. Ele realiza por uma habilidade própria da sua espécie, uma repetição de sons. E somente isto. Tanto assim é que um papagaio que aprende muitos palavrões e quando passa alguém ele xinga a pessoa, ele não tem o karma. Não surge para ele o karma da ofensa, da injúria, da calúnia. Ele não faz a mínima ideia do que está fazendo, do que está falando. Ele não tem a consciência. Agora, quem o ensinou, para este surge sim uma consequência, um karma, pelo comportamento inadequado, antiético, imoral, pelo um comportamento bastante raso. Aí está a diferença. Então, na maioria das vezes, as pessoas dizem, quando estão vinculadas normalmente a alguma doutrina religiosa, como é o nosso caso na doutrina espírita, eu sou um espírito endividado, certamente em outras reencarnações eu fiz muita coisa errada. Alguns chegam a dizer, eu estou sofrendo certamente porque joguei pedra na cruz. São respostas, são falas de papagaio, leram nos livros espíritas, ouviram de palestrantes espíritas e repetem. Mas diante de uma dor intensa, se alguém lhe disser, você merece porque você fez errado realmente, a pessoa se magoará, se revoltará.
ficará indignada. Por quê? Porque não havia ocorrido a tomada de consciência, era mera fala de papagaio. Não havia tomada de consciência. A gente encontra com muita frequência esse comportamento. A pessoa, ela, quando é defrontada, está defronte dela, a realidade, ela se surpreende, se choca. Quando é colocada, digamos, a verdade, a realidade diante da pessoa, ela toma um choque. O choque é porque ela não tinha realizado a tomada de consciência. Não adianta nós falarmos, olha, eu sou um inferior, eu sou um espírito muito atrasado. Tem consciência realmente que é atrasado? E notemos que interessante, digamos que alguém diga, eu sou uma pessoa muito doente. Eu tenho uma saúde muito debilitada. E alguém pergunta, mas então tem acompanhamento médico, está tomando remédios? Não, não estou tomando, não tomo remédios. Mas por que não toma? Mas foi ao médico? Não exatamente porque... Por que ir ao médico? Por que tomar remédios? E quem está ouvindo falou assim, mas isso não é possível. A pessoa acabou de dizer que é muito doente, uma saúde muito frágil e debilitada, não vai ao médico, não toma remédios, não faz tratamento, a não ser que ela deseje morrer. Um suicídio indireto seria isto? Agora transportemos esse raciocínio para a questão a que falávamos. O indivíduo se acha, diz, eu sou uma alma muito inferior. E que providências está tomando para sair da inferioridade? É bem verdade que é um processo de evolução, não há saltos quânticos evolutivos. O indivíduo toma consciência dos problemas que possui, das dificuldades íntimas, dos conflitos, das culpas, e começa a realizar a sua terapêutica. Pode ser que demore 1, 2, 3 reencarnações, pode ser que demore bem menos, mas ele já está na realização da terapêutica, já está imerso neste processo de recuperação da própria saúde espiritual, psicológica. Agora o indivíduo que diz, eu sou muito inferior, sou uma alma endividada, e se coloca no dia a dia como alguém que não se sente assim, é porque estava apenas com a fala de papagaio. Aquilo que falava não correspondia ao que sentia. E não há como o indivíduo curar-se, recuperar-se, sem a tomada de consciência. Por isso é que no Código Penal da Vida Futura, do qual já falamos tantas vezes, Kardec, lá pelo item 16, menciona que é necessário que o indivíduo dê o primeiro passo para chegar à sua regeneração de cada infração à lei de Deus. Isso é para cada infração cometida. Há um processo para cada infração cometida. Então, o primeiro passo, ele diz, é o arrependimento, mas só se arrepende verdadeiramente quando o indivíduo tem a tomada de consciência. E a tomada de consciência gera a dificuldade, a consciência sobre a razão, o motivo do sofrimento. Quando nós fugimos da nossa consciência, ela vai nos dar avisos. E quanto mais tentamos fugir dela, ela envia avisos mais contundentes, mais dolorosos, até o momento em que somos paralisados. A nossa vida paralisa-se de alguma forma em razão de um destes avisos, ou de vários destes avisos da consciência, porque são tão impactantes, fortes e dolorosos,
que nós, então, não conseguimos prosseguir mais. Não há mais como marchar aleatoriamente, é necessário parar tudo. Às vezes somos tomados de um problema de saúde física. E daí, no leito, nós começamos a refletir. A consciência chega diante de nós e fala assim, agora vamos ter de conversar. Foi necessário eu colocar o senhor de cama para poder, então, dialogar com você. Jerônimo saiu do estado de perturbação e teve a tomada de consciência. Ele tinha consciência que não lhe era possível ainda ser feliz. A sua consciência lhe exigia expiação e reparação. Deus continuava enviando o mesmo amor de sempre. Mas a consciência lhe exigia reparação e expiação. Cometi um crime de duras consequências, de consequências extensíssimas para mim e meus. Contemplo-me carregado de falhas e não me posso, de nenhum modo, sentir satisfeito em parte alguma. Quando o arrependimento vivo e ardente flagela minhas horas, exigindo resgate imediato a fim de que a serenidade me retorne ao coração, permitindo-me novos empreendimentos, dignificantes e honrosos, justamente o oposto dos atos de antanho, ou seja, de outra época. Ele deixa bastante claro, Deus não está impedindo nada. Continua o amando, mas a sua consciência o impede de dar prosseguimento a tarefas outras para o seu progresso. É primeiro necessário que ele corrija o mal que ele praticou contra outros e contra si mesmo. Enquanto isso, o processo de evolução dele fica estagnado. Ele precisa primeiro reajustar o que ele desajustou. Depois de realizada esta tarefa, a consciência entra novamente em harmonia, desliga o sinal vermelho e lhe dá o sinal verde. Agora pode prosseguir daquele ponto. Então fica estagnado o processo evolutivo de alguma forma. Ele precisa primeiro corrigir esse desequilíbrio para depois prosseguir daquele ponto para diante. De maneira que nós não podemos desconsiderar a nossa consciência, sem prejuízos grandiosos para a nossa evolução. Quanto mais nós permanecermos indiferentes ou recalcitrantes com relação à nossa consciência, mais estamos a postergar a conquista da felicidade. Podemos dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para conquistar a nossa paz interior, a nossa felicidade. Antes de estarmos de paz com a nossa consciência, não há como. Podemos fazer o que for. Podemos fazer o bem. Será um benefício que entrará na nossa contabilidade. Qualquer bem que pratiquemos entra em nossa contabilidade, conta em nosso favor, mas a nossa consciência não estará satisfeita. Tanto assim que nós encontramos, por exemplo, na obra Obreiros da Vida Eterna, um espírito que não era elevado, mas se tornou um benfeitor porque fazia o bem no posto transitório em que realizava a sua atividade de trabalho, de auxílio, ele que também tinha sido médico. E isso tudo, as horas que ele realizava, em que ele realizava o trabalho no bem, auxiliando espíritos ainda perturbados, ficavam registradas como méritos que ele havia conquistado. No entanto, a consciência dele continuava o atormentando, e ele tentando fugir dela.
Foi então quando a mãe, residente num plano espiritual muito superior ao dele, transmite uma comunicação mediúnica para aquele posto transitório da espiritualidade, envia uma comunicação mediúnica de uma dimensão espiritual muito mais elevada para uma dimensão espiritual menos elevada, e lhe diz que era necessária uma nova reencarnação para ele, o seu filho. Que ele precisava urgentemente realizar as pazes para com a própria consciência, E ele então concluiu que ela estava certa e pediu aos dirigentes espirituais lhe preparassem uma nova reencarnação. Podemos fazer o bem, isso será levado em conta em nosso favor, mas é necessário nós resgatarmos as nossas dívidas, nós expiarmos os nossos desequilíbrios para entrarmos em processo de pacificação com a nossa própria consciência. E ele mesmo afirma nesta obra que mencionamos de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier, que ele não teria condições de prosseguir no seu processo evolutivo para atividades diferentes, de maior responsabilidade, ou seja, galgar os próximos degraus da evolução antes de resolver aqueles conflitos com a consciência. A situação era tão séria que, normalmente, os trabalhadores daquele posto transitório, nos momentos de folga, saíam, porque o posto transitório era muito próximo à crosta da Terra, portanto, numa região espiritual ainda muito ruim. Eles utilizavam as horas de folga para se deslocar para regiões superiores, onde tinham momentos de descanso, de lazer, felizes reencontros com outros espíritos. Ele passava as horas de descanso em bosques, no meio da natureza, na própria crosta. Não tinha nem mesmo recursos espirituais, perispirituais, para ascender, se deslocar para regiões espirituais superiores. Então concluímos ou percebemos que não há como nós ludibriarmos a lei divina, pela simples razão de ela se encontrar registrada, salvaguardada em nossa consciência. E daí ele continua aqui. Devo confessar-vos que, como comerciante que fui, isso também é um grande alerta para a gente. Para os cristãos, de todas as designações religiosas, para os espíritas, para irmãos de outras doutrinas filosóficas e religiosas não cristãs, que também têm o seu código de ética, de moral. Devo confessar-vos que, como comerciante que fui, falido, arruinado, traindo a confiança de firmas honestas, com as quais mantivera compromissos, de instituições bancárias, cuja honorabilidade não levei ao devido apreço, e até das autoridades municipais, pois grandes prejuízos dei também às fiscalizações legais, como aos direitos alfandegários, visto que pratiquei não raras vezes o contrabando, envergonho-me de tal forma por não me ter esforçado por sair honrosamente deste emaranhado de inferioridades. Pejo-me, ou seja, envergonho-me tanto de haver solvido tais compromissos, acobertando-me sob a macabra ilusão do suicídio, que o rubor só me desaparecerá das faces quando me for possível ser comerciante outra vez, numa outra reencarnação, a fim de solvê-los pessoalmente, digna, honestamente.
Oh, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos. Eu devo e não paguei. Eu defraudei os sacrossantos direitos da pátria, da abençoada terra em que vivi. Tenho compromissos vencidos, empréstimos, contas e mais contas, letras e mais letras a pagar. E nada resgatei até hoje. O peso desta desonra converteu meus dias em torturas ininterruptas, a par das desventuras que por minha incúria atingiram meus filhos. Então, parte dos tormentos que ele sofria no mundo espiritual estavam relacionados à conduta dele como comerciante. Jesus disse: não saireis daqui até que não pagueis até o último ceitil. Em razão de a nossa consciência registrar absolutamente tudo o que fazemos. Ah, mas todo mundo faz assim. Se eu não fizer assim, então você é um tonto. Recorremos então novamente ao Evangelho. Se somos cristãos, devemos conhecer o Evangelho. Para ser cristão, precisamos estudar o Evangelho para saber como este manual de vida nos orienta a viver. Diz o Evangelho. E dizem também os ensinamentos do apóstolo em suas epístolas, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E então, com qual sabedoria ficaremos? Usemos a inteligência. Nas horas mais difíceis, a sabedoria dos homens pode nos resgatar da dor profunda? A sabedoria dos homens vai nos ajudar de alguma maneira? A sabedoria dos homens é a sabedoria comum, com essa visão mais tacanha, mais materialista, imediatista. Ela vai nos garantir algum conforto, bem-estar na vida espiritual? Ou teremos de recorrer à sabedoria de Deus? Então, o que os homens fazem e dizem e ensinam, na maioria das vezes na Terra, vamos recordar, no mundo de provas e expiações, habitação de espíritos temporária, habitação temporária de espíritos inferiores, da terceira ordem de espíritos, segundo a escala espírita criada por Allan Kardec para que nós pudéssemos compreender melhor os estágios evolutivos das almas, conforme está em O Livro dos Espíritos. A maioria, quase a totalidade da humanidade da Terra pertence à terceira ordem, ou seja, a ordem mais rasteira dos espíritos imperfeitos. A sabedoria dos homens é a sabedoria imperfeita, cheia de falhas. Vamos seguir isto. A sabedoria de Deus já nos foi revelada e vamos desprezar isto. Tivemos a leitura inicial. Quem verdadeiramente segue o Cristo é perseguido na terra pelos homens, porque os homens vão seguir a sabedoria dos homens. Quem já deseja seguir a sabedoria de Deus, que foi revelada pelo Cristo no seu Evangelho, estes serão perseguidos, ironizados, caluniados, insultados, apedrejados, até mortos talvez. Fisicamente mortos. Então, quando nós dizemos, mas todo mundo faz isso, mas também isso é uma coisinha muito pequena. Voltemos novamente à sabedoria do Evangelho, que é a sabedoria de Deus. É a única que vale no universo e que nos garante algum equilíbrio e algum bem-estar real. Jesus nos ensinou. Quem não é leal, fiel no pouco,
não será o será no muito. Quem não consegue ser ético, moral, nas pequenas coisas da vida cotidiana, não esperemos que seja ético, moral nas grandes coisas. Ah, mas daí é uma coisinha simples, quando for alguma coisa grande eu serei. Não será. Aparentará a ética, a moral, mas será apenas aparência. Não terá a verdadeira ética moral, porque nós exercitamos com as pequenas coisas para depois conseguirmos, pelo exercício, adquirirmos recursos para a aplicação daquele recurso nas grandes coisas. Em tudo é assim. O processo de aprendizagem é feito assim, do mais simples para o mais complexo. Se o indivíduo não aprendeu a ser ético, moral nas coisas simples, não o será nas coisas grandes, importantes. Não o será. Ele pode apresentar a máscara da ética, da moral, mas será apenas máscara. Não terá a verdadeira ética, não sabe como funciona isso, não sabe como realizar, não treinou com as pequenas coisas. E é um alerta, porque Jerônimo sofria pelo suicídio, Jerônimo sofria pelas consequências do seu ato covarde e egoísta que acabaram recaindo sobre os seus familiares, mas ele também sofria em razão das práticas comerciais dele. Ah, mas daí então é inviável. Bem sabemos que em nosso país a carga tributária torna quase impossível a vida de um comerciante, de um empresário. Quase impossível. É bem verdade, sabemos que o indivíduo que deseja seguir à risca todos os regulamentos, regras das leis em nosso país, tendo um comércio, uma empresa qualquer, ele terá um lucro muito pequeno. Terá de realizar muitos negócios para ter um lucro menor. Se ele deseja ganhar bem mais, ter um lucro muito maior, provavelmente ele terá de driblar a lei. E é possível. Ele então tomará os cuidados para não ser pego pela lei dos homens, porque daí isso acarretará consequências como multas e outras penalidades contra a pessoa e contra a empresa. Mas talvez muitos acreditem que por não serem pegos pela lei dos homens, tudo está muito bem. Não está. Não está. Senhor, devemos pagar o tributo a César? Dá-me uma moeda que é usada para pagar o tributo. Está aqui. De quem é esta face? Aqui esculpida na moeda. É de César, o imperador de Roma. Bom, se a moeda é de César, entreguem a César o que pertence a César e a Deus o que pertence a Deus, o que pertence a Deus. Ah, mas é injusto. César vai responder pela injustiça. Vai responder pela injustiça. Ele vai ter que pagar até o último ceitil dos erros e injustiças que ele cometer. Quanto a você, cumpre com a tua parte e não precisará pagar dívida nenhuma. Que não terá dívidas. É muito difícil viver assim. É muito difícil fazer muitas coisas e as pessoas conseguem fazer. É muito difícil aprender idiomas e as pessoas aprendem, falam às vezes 2, 3, 4, 5 idiomas. Vencem as dificuldades e conseguem os seus objetivos.
Nós esperávamos que fosse fácil conquistar o reino dos céus? É porque nós imaginávamos que era uma graça que Deus nos concedia. Por repetirmos o nome, meu Senhor, batendo no peito. Mas Jesus disse bem claramente, não é por bater no peito e dizer muitas vezes o meu nome que entrará no reino, o nome de Deus, que entrará no reino dos céus. Aqui, Jerônimo realizou negócios. Ele sabia dos riscos. Quantos, sabendo que já estão em dificuldades financeiras, em vez de realizar um esforço para diminuir gastos, diminuir o padrão de vida. Antes eu tinha um padrão de vida mais elevado, mas os negócios não foram tão bem. E agora estou endividado. O que fazer? Tenho uma empresa. Deixo aquela empresa ir à falência e abro uma nova empresa com um novo CNPJ. Quem quiser que processe aquela empresa falida. E eu prossigo a minha vida como se aquilo nunca tivesse existido. E faço novos negócios, assumo novas dívidas. Mas e os credores que confiaram em nós? Fizeram negócio conosco confiando em nós, na nossa honradez. Ah, mas é o problema deles. É assim mesmo que funcionam as coisas. Não, não é assim que funcionam as coisas. Jerônimo é a prova que não é assim que funcionam as coisas. Terá de se reencarnar para resgatar o suicídio, os problemas gerados à sua família, mas também os problemas gerados por sonegação fiscal, por emitir notas frias, por prejudicar os seus credores, por não recolher os impostos municipais, os impostos alfandegários. Responderá por tudo isto. Terá de se reencarnar, ser novamente comerciante. É possível que seja um comerciante que comece a ganhar dinheiro, vem alguma coisa e ele perca o dinheiro. Comece a ganhar dinheiro, vem a outra coisa e ele perca o dinheiro. Exatamente. Divaldo Franco uma vez narrou um caso relacionado a um de seus irmãos, que se tornou um empresário, um homem muito rico. E comprou uma casa muito grande, uma verdadeira mansão, num bairro muito bom. Depois de um tempo, muda-se para a casa da frente, um casal com um filho pequeno. Quando este irmão, segundo a narrativa do médium baiano, este irmão dele vê por primeira vez o menino saindo a correr, brincar com os pais na frente da casa, ele é tomado de um choque. Ele não sabia a razão, mas era atraído pelo menino não por questões sexuais. Era apenas algo que ele não sabia explicar. Ele se interessou pelo menino, conversava com o menino, com todo respeito, mas conversava com o menino, passou a ter amizade com os pais. Até o momento em que os pais acharam que havia algo exagerado no comportamento daquele senhor. Notavam que não tinha nenhuma conotação sexual, mas o senhor sempre perguntava pelo filho como está, se ficava adoentado ele não via o que estava, ficava apavorado. Começou a dar presentes, enfim. Os pais ficaram assustados e se mudaram de casa, pois ele descobriu para onde tinham ido e começou a ir atrás, enfim. Era como que uma perseguição, mas não negativa, não de prejudicar alguém. Pelo contrário, ele tentava ajudar os pais. Não, coloque no melhor colégio o filho de vocês, eu pago. Precisa fazer um curso extra, mas estão sem dinheiro, eu pago. Eu vou bancar toda a educação dele. E os pais, não, mas não precisa, nós vamos viver de acordo com as nossas necessidades, nós somos pobres, temos condições de dar
uma boa condição de vida, talvez não luxuosa, mas uma boa condição de vida. Não, eu faço questão. E a situação começou a ficar mais complicada. Pois então, um dia, os benfeitores espirituais explicaram a Divaldo de que se tratava. E Divaldo conversou com o irmão. Porque ele próprio, o irmão, não sabia. A razão era uma angústia que ele tinha que oferecer ao menino alguma coisa. Tinha de ajudar de alguma forma. Tinha de bancar qualquer coisa para o menino ter o melhor que pudesse na vida. Da melhor qualidade. E ele usaria todo o dinheiro dele se fosse necessário. E Divaldo diz, este menino é a reencarnação de alguém a quem você prejudicou muito na reencarnação anterior. Pois você ludibriou um comerciante e enriqueceu com esta medida, como um golpe ou uma tática comercial. Você ficou muito rico, mas o outro foi levado à falência. E você não teve a menor decência, o menor pudor, consideração para com o outro. Apenas disse que eram coisas normais do comércio, da atividade empresarial, e que o mais esperto é que levava a melhor. Pois bem, vocês desencarnaram. O menino está aí. É quem você defraudou na outra reencarnação. E sabe por que você tem essa angústia, esse desespero de oferecer tanto dinheiro para ele? Por causa da sua culpa. O dinheiro que você tem hoje na sua consciência, a sua consciência lhe diz, não lhe pertence. Devolva o que você tirou dele. Devolva o que você tirou dele. E ele perguntou, mas Divaldo, o que eu vou fazer? Os pais não aceitam meu dinheiro. Converse com os pais, você pode ajudar de alguma maneira. Converse com delicadeza. Talvez eles aceitem. E se eles não aceitarem, transfira para, em homenagem a ele, alguma criança pobre ou várias crianças pobres. Mas dê esse dinheiro. Sem isto, a sua consciência não ficará em paz. Esse dinheiro não lhe pertence. E ele fez. Então não podemos defraudar a lei, ainda que imaginemos que é apenas uma pequenina infração será registrada pela nossa consciência. Assim está escrito no Código Penal da Vida Futura. Todas as nossas ações e todos os nossos pensamentos, por menores ou mais insignificantes que imaginemos sejam eles, ficarão registrados pela nossa consciência, como atos que correspondem à lei de Deus ou atos que infringem a lei de Deus. Os atos que correspondem à lei de Deus nos beneficiam com méritos, com compensações. Os atos, por menores que sejam, que infringam a lei de Deus, geram para nós a necessidade de arrependimento verdadeiro, expiação, reparação. A consciência espírita é realmente diferente. Ela nos chama a atenção para uma série de comportamentos inadequados nossos e nos orienta a modificá-los. Por isso mesmo, pouca gente deseja seguir verdadeiramente a doutrina espírita. Por esta razão, as casas espíritas que divulgam verdadeiramente o espiritismo são muito menos frequentadas do que aquelas que apenas oferecem tratamentos espirituais, cirurgias, curas e outras coisas que, na verdade, não interessam tanto para a alma. O que interessa realmente para a alma é a sua transformação moral. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E nós prosseguimos. Como ele estava expondo a sua vida abertamente assim, escancaradamente aos seus amigos, notemos a delicadeza
a compaixão do benfeitor espiritual. Ele interrompe Jerônimo. Ele interrompe Jerônimo para poupar-lhe. O mesmo aconteceu quando já estava preparada uma nova obra que seria psicografada pela médium Ivone do Amaral Pereira, que relataria a sua última reencarnação anterior a esta como Ivone Pereira, em que ela tinha sido Leila e tinha se suicidado no Rio Tejo. O Dr. Bezerra de Menezes interferiu na situação e disse: basta, nossa irmã já foi suficientemente humilhada. Ela já resgatou as dívidas. Era necessário que ela passasse por este processo para ela conseguir se recuperar. Mas ela já se recuperou. Não é mais necessário nenhuma humilhação que ela se sinta nessa situação. E foi cancelado o último livro. Não foi psicografado. Então, aqui nós temos a intercessão do benfeitor espiritual para poupar Jerônimo de uma exposição ainda maior, que representasse ainda mais humilhação para a sua alma. E diz então o benfeitor espiritual: felizmente, porém, e interrompe então a fala de Jerônimo, felizmente, porém, a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se de situações incômodas e vexatórias como essas. E Jerônimo, em futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos, recuperando o beneplácito da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novos ensejos, graças à reencarnação que a todos é facultada como meio de progresso e reabilitação. E ele, bastante animado, se encontra para a jornada nova. E daí menciona Camilo, que essa foi a intercessão, como Santarém, o irmão Santarém, acudiu Jerônimo, que estava se expondo realmente diante dos amigos, cortando a expansividade humilhante para o próprio expositor. Compaixão. Compaixão. A delicadeza, a compaixão são próprias de espíritos nobres. E aqui anotamos também a menção do irmão Santarém, que a reencarnação ela existe como um meio de progresso e reabilitação, não de punição. Quando nas obras de Allan Kardec nós lemos a palavra punição ou ainda punir, ser punido, devemos lembrar que nós tínhamos majoritariamente na Europa católicos protestantes cujas doutrinas falavam de punições. Kardec utiliza-se de um vocabulário compreensível àquela população, mas explica o significado de punição, de penas. Ao lermos este texto que estamos expondo com recorrência, o Código Penal da Vida Futura, fica bastante claro qual é o sentido da palavra punição, da pena. É apenas consequência dos nossos próprios atos, em virtude da lei de ação e reação, ou causa e efeito. E na sequência, Mário Sobral se manifesta, dizendo da sua alegria e como estava confortado. Alegria, assim, vendo que Jerônimo estava confortado e decidido aos embates pela honra de uma vitória, que encoberte de tua consciência a visão inglória da queda forte que também a ti arrastou a desgraça.
Por aquelas expiações e reparações, ele conseguiria apagar os efeitos e também a própria falta. É o que explica Kardec no item 16 que mencionamos do Código Penal da Vida Futura. São necessários os 3 elementos, ou as 3 fases necessárias. Arrependimento, expiação e reparação, para apagarmos a falta e os efeitos, também eliminarmos os efeitos daquela falta contra a lei de Deus. Então, quando ele diz encobertar da tua consciência estes erros, é passar por estas fases mencionadas por Allan Kardec. Daí ele deseja que Jerônimo tenha forças, receba todo o apoio, as forças do mundo espiritual, de Deus, enfim, e apresenta a sua própria situação. Pois também me acho encorajado às mais rudes experimentações. Expressa que ele também estava encorajado a uma nova reencarnação com as duras expiações que teria de sofrer na Terra pelos 2 crimes cometidos, o homicídio contra Eulina e o suicídio. E ele diz que o que o anima, o encoraja para aceitar uma nova reencarnação naquelas condições dolorosas, era o fato de ele estar sofrendo muito com a consciência de culpa. Os tormentos terríveis do remorso, e que seria 1000 vezes preferível uma reencarnação dolorosa a permanecer no mundo espiritual com aquelas consequências horríveis, profundamente perturbadoras. Por isso ele diz, contanto que se arrede de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelo monstruoso delito que pratiquei. Ele via constantemente a cena do crime, ele se via constantemente assassinando Eulina e se suicidando. E quando ele menciona este fato, ele novamente evocando o fato, sente o frêmito, o tremor, sobretudo em suas mãos, porque com suas mãos ele assassinou Eulina e também com as suas mãos ele arranjou o equipamento para se enforcar. Diz aqui o texto. Vibrou Mário Sobral, a quem impressionante estremecimento sacudiu, fazendo-o agitar as mãos, como que se esforçando por desvencilhá-las de algo que o inquietasse e afligisse. Era a sensação de novamente estar com o pescoço de Eulina em suas mãos. Então ele quer largar aquilo, como se ele quisesse abandonar o ato que estava a praticar, mas já era tarde, já tinha praticado. Então, como se ele quisesse recuar diante do ato de estrangulamento de Eulina. Tudo aquilo provocado pela própria consciência. Ao evocar o fato, ou os fatos, o homicídio seguido do suicídio, ele revivia aqueles fatos. De maneira menos intensa, é verdade, mas de alguma forma ainda revivia e havia os reflexos da culpa. Não podia ter feito isso, assassinar Eulina, e as mãos que queriam de qualquer forma largar aquilo, o pescoço dela. E na sequência, nós vamos encerrar neste trecho que fala sobre a prece, depois, novamente, a questão dos fluidos, das ideações, ideoplastias. Ele menciona o poder da prece, dizendo, a prece que aprendi a praticar, porque nós precisamos aprender a orar. Muita gente não sabe orar. Orar não é repetir meramente palavras. Quando estudamos sobre a oração no capítulo Pedi e obtereis de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós ali estudamos sobre a questão da movimentação de fluidos, de energias durante a prece. Se o indivíduo repete mecanicamente palavras,
que foram decoradas dentro de uma prece qualquer consagrada pelo povo, pelos usos e costumes, o indivíduo não movimenta forças, não dinamiza estes recursos fluídicos. E daí a eficácia da prece fica comprometida. Os efeitos, a eficácia da prece estão submetidos a esta movimentação de forças, de energias, de fluidos. E elas só se movimentam pelos comandos da nossa mente. Precisamos, portanto, ao proferir uma prece mental ou verbalizada, estar profundamente detidos em cada palavra, no significado de cada palavra, sentindo. Há de existir uma reverberação, há de movimentarmos as fibras da alma quando pronunciamos ou mentalizamos cada palavra de uma oração. O sentido daquela prece, o sentido de cada palavra. Eu preciso sentir cada palavra, fixar no seu conteúdo, naquilo que eu estou dizendo ou pensando. E aí sim, nós movimentamos a energia, gerando, portanto, os efeitos da prece, os efeitos positivos. A prece se torna eficaz. Quanto mais nós nos concentrarmos naquilo que estamos dizendo ou pensando na prece, sentindo cada termo, cada conteúdo da prece, maior a eficácia dessa prece. De forma que ele teve de aprender a orar. Talvez orasse, fizesse alguma prece decorada na terra, mas ali, no departamento de isolamento, ele verdadeiramente aprendeu a orar. Orar de maneira correta. Meras repetições de palavras não tem efeito nenhum a prece. É inócua. A prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma, guiado pelas férteis exortações de irmão Santarém, as súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio, acontecimento que foi a chave áurea ou de ouro para a solução dos muitos problemas por mim considerados insolúveis. Estamos na Terra, estamos com a mente aturdida por problemas no trabalho, problemas familiares, problemas no grupo social, problemas na hora de lazer, problemas íntimos que não compartilhamos algumas vezes com ninguém. Melhor recurso para organizarmos as ideias, a prece. Há quem diga, mas eu não consigo orar. Insista. Insista. Verifique também se, quando você diz que não consegue orar, se você está tomando certas medidas adequadas, necessárias para orar. Eu não consigo orar, mas você está tentando orar quando? Quando todo mundo está em casa assistindo televisão, com a televisão ligada, assistindo certos programas de noticiário sensacionalista. A pessoa tenta orar com a televisão ligada num jogo de futebol, tentando conciliar a prece e o jogo de futebol. A pessoa tenta orar, mas ouvindo a conversa alheia, porque não quer perder nenhuma palavra do que está sendo comentado ali no outro grupinho. A pessoa tenta orar quando ela já está morta de cansaço. Vou fazer a minha oração e dorme. Então a pessoa precisa organizar melhor o momento da oração, as condições da oração. Eu vou orar dentro do metrô, no horário de pico, de movimento. Há quem consiga vencer todos estes obstáculos e fazer uma prece concentradíssima. Mas a pessoa tem dificuldades de concentração.
pois verifique quais são os melhores horários, as melhores condições, os melhores lugares. Busque a sós no seu quarto. Desligue tudo, desligue o celular, porque senão vai ficar plim. E a gente vai olhar a mensagem, plim, a gente vai olhar a mensagem, Jesus vai ficar esperando a nossa prece. Então paremos tudo, desliguemos o celular, agora vou me concentrar nisto. E façamos o exercício. Porque as pessoas não têm o hábito de concentração, não têm a dificuldade de concentração. Quando dizem isto, é muito provável que tenha dificuldade de concentração em coisas positivas. Porque se for algo de interesse da pessoa, ela fica mais de hora concentrada naquilo. Um jogo qualquer. Quanto tempo dura o jogo? 30 minutos? 45 minutos? 1 hora? A pessoa fica vidrada ali no jogo, não perde um lance. E se alguém disser, você... e volta ali. Aí está a prova que a pessoa se concentra agora, se concentra naquilo que lhe interessa, aquilo que não lhe é muito importante, que não é muito do seu interesse, daí tem dificuldade de concentrar. Por quê? Porque não tem interesse. Agora, se está interessada no seu próprio equilíbrio, no seu futuro espiritual, comece a ter interesse pelas coisas reais, verdadeiras e importantes. E faça o exercício. Procure as condições adequadas. Se o indivíduo, mesmo realizando todos esses esforços, não conseguir orar, é porque daí provavelmente está sob um processo de obsessão, de perturbação espiritual. Daí busque auxílio numa casa espírita, num grupo de oração, mas especialmente numa casa espírita que entenderá melhor a situação, poderá, portanto, melhor entendendo, oferecer os melhores recursos para a solução do problema. Mas a prece é fundamental para organizarmos os pensamentos. Estou muito desesperado. Pare tudo, absolutamente tudo, vá orar. Mas procure um lugar reservado, um lugar tranquilo, se possível. Concentre-se, entregue-se à oração. Lembre-se que vai movimentar forças, fluidos, energias. A nossa onda mental deve varar barreiras e alcançar o destinatário da nossa prece. É Deus? É Jesus? É um santo qualquer, se o indivíduo for católico? Vai orar pedindo auxílio de um parente já desencarnado, que foi uma alma muito boa na Terra? Há de se chegar, há que esta onda vibratória chegue até o destino. Então precisamos imprimir direção e força. Máximo de concentração para que esta onda vibratória alcance o seu destino. Mas usemos o recurso da prece. Incrivelmente, muitos cristãos, muitos espíritas, outros irmãos, abrem mão do recurso da prece. A pessoa diz, eu estou desesperada, eu estou muito confusa, eu não consigo organizar os meus pensamentos, a minha vida está muito atrapalhada, mas já parou para orar? Não tenho nem tempo para parar para orar. Então vai continuar perturbada, com pensamentos confusos, a vida destrambelhada. Até o momento que cair doente. Daí a consciência vai fazê-lo parar. E daí vai estar de cama e a consciência diz, agora parou, faça uma prece. Então precisamos começar a pensar melhor na nossa vida, a refletir melhor. Por isso ele diz que ele aprendeu a orar no departamento, a orar corretamente. Disse que era indispensável para o seu equilíbrio a oração. Por isso Jesus disse que nós deveríamos constantemente estar vigiando os nossos comportamentos, tomada de consciência, e orando, movimentando as nossas forças para que nós mudemos o nosso diapasão, a nossa vibração para uma faixa de frequência melhor. As súplicas a Maria em destaque, e foram essas preces que concederam a Jerônimo a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero
E reunindo esses pensamentos, organizando-os, fixá-los no bom raciocínio, raciocinar corretamente. E o Espiritismo nos ajuda muito, porque é a fé raciocinada. E foi isto, a chave áurea de ouro para a solução dos muitos problemas por mim considerados insolúveis. Ah, não tem jeito mais. Não, vamos primeiro fazer uma prece, organizar melhor os pensamentos, até porque com a prece sintonizamos com os bons espíritos. Nós conseguimos sintonia às faixas dos espíritos superiores e daí recebemos deles boas inspirações que vão nos ajudar a melhor compreender o nosso problema e a encontrar mais facilmente o caminho ou a solução para eles.